Boa noite, gente. Estamos aqui para falar um pouquinho mais de fitoterapia e falar de alguma coisinha aí, né? Vamos apagar essa luz, que essa luz está me incomodando um pouco, tá? Um minutinho só. Bom, obrigado, Samira. Boa noite. E a gente está aí para falar um pouquinho mais de fitoterapia, das doenças, né? Eu vou ter aqui ajuda hoje do meu computador, porque a coisa não dá para falar sobre o que eu preparei hoje sem olhar aquilo que já está preparado. Eu ia falar, né, sobre dores musculares. Quem nunca sentiu uma dorzinha, né? Então, a gente pode dizer que a dor é um bem e ao mesmo tempo é um mal. Dói, então a gente fica sentido, fica machucado, mas a dor serve para que a gente procure ajuda, para que a gente saber o que que ela, de onde ela veio, por que ela veio, o que está acontecendo. Boa noite, Silvia. Né? E falando em dores, eu lembro dos meus pacientes com fibromialgia, né? Que é uma síndrome clínica, né? Que se manifesta pelo corpo todo, com dores pelo corpo todo. E essa dor é principalmente na musculatura, né? E a pessoa não consegue abraçar, não consegue se deixar tocar, porque nos lugares que tocam dói, né? E dói muito. E é uma dor que vai do dedão do pé ao fio de cabelo e corre o corpo todo, né? E o que causa a fibromialgia? Bom, a ciência, a medicina não tem uma causa específica por que existe a fibromialgia, por que acontece a fibromialgia, né? Mas a gente sabe que ela existe, que é dores pelo corpo todo. Mas a fibromialgia também ela não vem sozinha. Com o tempo ela vem, né, com fadiga, ela traz fadiga, cansaço, né? Ela traz um sono ruim, um sono que não repara, que não deixa você descansar e onde você acorda cansado, né? E também traz outros problemas, né? Como falha de memória, falha de atenção, ansiedade, depressão e até às vezes alterações intestinais. Tá? E é a pessoa que tem a fibromialgia, então ela tem muita sensibilidade ao toque, à compressão da musculatura, né? E a fibromialgia hoje é um problema, é uma doença que a gente pode dizer comum, muito comum, né? Porque 5% da população mundial sofre com a fibromialgia. E, em consequência dessa fibromialgia, vai sofrer de ansiedade, vai sofrer de depressão, síndrome do pânico, tá? E muita gente procura também as clínicas, os hospitais e acaba, né, descobrindo então que tem a síndrome da fibromialgia, né? De cada 10 pessoas com a síndrome de fibromialgia, normalmente entre 7 a 9 pessoas são mulheres. São as que mais sofrem com a fibromialgia. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Vão lá no reumatologista e descobrem lá
que não é nenhum problema reumático, não é uma dor reumática, mas sim fibromialgia. Elas acometem homens também, ok? Oi, Silvia. Então, ela vai acometer homens também, mas a proporção das pessoas afetadas é mulher. Isso quer dizer 70% a 90% é mulher, né? Não se sabe ainda, por mais estudos que tenham sido feitos, a razão disso. Por que mais mulheres? Né? Mas eu acredito que deve ter uma relação com o hormônio. Né? E a ciência também acredita que isso deve ter uma relação com o hormônio. Por que se pensa isso? Porque ela afeta muito mais mulheres do que homens. Né? E normalmente isso acontece para a maioria, não que não aconteça antes, mas a maioria acontece após a menopausa. E os homens também começam a ter problema de fibromialgia a partir dos 45, 50 anos. Para detectar, né, a fibromialgia não precisa exames laboratoriais sofisticados, nada. Precisa, na verdade, você passar por um médico e conforme você vai falando onde você tem dores, etc., um exame clínico já pode comprovar a fibromialgia numa simples entrevista com o seu médico. E aí, nessa consulta, já vai descartar outros problemas, como reumatismo, artrite, artrose, etc. Os médicos vão perguntar se você quanto tempo você tem as dores e etc. Tá? Também, né, pelo que a gente estuda e pelo que a ciência diz, fibromialgia não tem cura. Tá? Não se sabe por que ela começa, não se sabe porque a pessoa desenvolve a fibromialgia e também o que a ciência diz é que ela não tem cura. Na verdade, a fibromialgia são dores pelo corpo todo, dores difusas pelo corpo todo. As pessoas têm dificuldade de explicar como a dor apareceu, quando apareceu, de que maneira ela começou, se ela é localizada, ou essas coisas todas. Porque às vezes você tem uma dor e você toma um remédio, qualquer coisinha parecida, ela passa, aí desaparece, volta, aí vai voltando com maior, sem, maior constância, com maior regularidade. Tá? E normalmente os pacientes que têm fibromialgia podem ter muita dor quando amanhece, quando acorda, né? Mas normalmente as dores aumentam no final do dia. Né? E essas pessoas com fibromialgia, como eu já disse, têm uma dificuldade maior. Tem uma dificuldade maior em serem abraçadas, em deixarem se tocarem, né? Tem dificuldade de manter o sono profundo. O sono muitas vezes é superficial, muitas vezes é interrompido pelas dores. E a fibromialgia também ela não cria inchaço nas articulações, né? Porque não tem inflamação nessas articulações, então não dá para dizer que quando tem inchaço numa articulação é uma contusão, algum outro problema, mas não é fibromialgia. O que pode acontecer é você ter uma sensação de inchaço, mas normalmente não há um inchaço. Há uma sensação de inchaço promovido pela dor que você sente. Algumas das pessoas que têm fibromialgia, né,
normalmente essas pessoas têm um grande desconforto nas pernas, principalmente quando elas se deitam, não é? Então, como tem a necessidade de se esticar e tal, mexê-las, então, elas precisam, acabam tendo que se movimentar, tendo que sair andando para aliviar esse desconforto. E muita gente chama isso de síndrome das pernas inquietas. E essa síndrome de pernas inquietas, essas têm um tratamento específico. Outros, né, apresentam a síndrome da apneia do sono e param de respirar durante a noite. Mas isso também pode ser por uma má qualidade do sono, né? E às vezes essa apneia pode ser causada também pela excessiva, né, sonolência durante o dia, né? A depressão, né, no caso das pessoas que têm fibromialgia, é mais ou menos comum, em torno aí de 50%. Tá? A depressão acompanha a fibromialgia das pessoas com fibromialgia, mais ou menos de 50%. A fadiga, o cansaço é outro sintoma, né, como eu já disse, da fibromialgia. E também esse cansaço vai acabar não permitindo que você tenha uma qualidade de sono muito boa. Esse sono acaba não sendo reparador e aí, né, acaba tendo problema. E normalmente as pessoas, por sentir dores, essas dores da fibromialgia, acabam não tolerando muitos exercícios físicos. E isso é um dos grandes problemas, porque um dos tratamentos para se diminuir a fibromialgia, as dores da fibromialgia, é exatamente você se hidratar bem, comer saudavelmente, ou comidas mais naturais, e praticar algum tipo de exercício. Porque o exercício vai acabar, esses exercícios físicos vão te dar uma maior resistência muscular, né? Tanto de braços, pernas e no corpo todo, e com isso você vai diminuir as suas dores e até chegar, como dizem que não tem cura, mas até de tanta prática de exercício, você consegue superar essas dores e superar a fibromialgia. Tá? Mas só que tem um problema também. A pessoa que tem muitas dores, ela vai somatizando outras coisas, outras doenças, como depressão, ansiedade, como eu já falei, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E isso se mistura muito junto. E aí fica difícil de você tratar só a fibromialgia. Né? Aí o interessante seria ter uma equipe, vários profissionais, para cuidar da mesma coisa. Psicólogo, psiquiatra, um fitoterapeuta, um reumatologista, tá? Para ajudar no tratamento dessa. Existem alguns remédios alopáticos que são fornecidos para essas pessoas, mas entre aspas, para quebrar o galho, para diminuir as dores. E os pacientes que têm problema de fibromialgia também se queixam, né, muito da falta de atenção. Claro, eu acho que a dor, você acaba dando mais atenção aos lugares que você está sentindo dor do que nas outras coisas. Então, tem esse déficit de atenção, acaba tendo déficit de memória, também pelo mesmo motivo, né? E essas dores da fibromialgia são crônicas, né?
Agora, como eu disse, a dor é sempre um motivo importante, um sintoma importante para que você busque ajuda, para detectar, realmente saber, se investigar, para saber do que é essa dor, por que você tem essa dor. Né? E como eu disse, é uma dor difusa, ela corre pelo corpo. Uma hora está no punho, outra hora está na mão, outra hora está no cotovelo, outra hora está no ombro, outra hora está em outra parte do corpo, no joelho, na perna, nas coxas, na coluna, na lombar. Né? E isso também tem uma causa, um estresse físico, emocional, né? Muito grande. Alguns estudos feitos aí por alguns colegas fora do país é, dizem que as pessoas com fibromialgia são muito mais sensíveis, né? Na verdade, eu acho que a pessoa com síndrome de fibromialgia, ela tem um termostato, um botão, né? Que encostou, ele aciona a dor aonde encosta. Então, às vezes, o pessoal não está nada, você vai lá cumprimentar, dá um apertinho de mão e as dores voltam. Então, na verdade, também tem esse detalhe, que elas são sensíveis ao toques, a essas coisas todas, e aí muitas pessoas que têm essa doença não se deixam abraçar, não se deixam tocar, e aí você vai criando um afastamento, né, social, porque as pessoas. E tem aquele detalhe, as pessoas têm a mania de julgar muito pelas aparências, pelas atitudes, sem saber exatamente o que as pessoas têm. Não dá para discutir também a questão do paciente ter dor. Ele tem a dor, ele sente a dor. Então a gente tem que respeitar isso também, o médico tem que respeitar isso, os massagistas, os fisioterapeutas têm que respeitar e têm que aprender a ouvir, tá, o seu paciente para poder fazer um diagnóstico correto. E também para, depois do diagnóstico correto, estudar para fazer um tratamento, tá, correto, para que auxilie essa pessoa, no mínimo, né, diminuir essas dores, minimizar o seu sofrimento. Né? Infelizmente, ainda a medicina ela não é uma ciência absoluta, e nem todos nós que tratamos de saúde temos a razão ou somos a razão e sabedores de tudo. Não é por aí. Muitas vezes as pessoas não ouvem o seu paciente direito e já vão passando um remedinho para dor, um Advil, um paracetamol, sei lá o que, mais alguma coisa, para isso, algum relaxante muscular. Claro que isso também é importante, porque você acaba com um relaxante muscular, diminuindo a dor e etc. Mas, na verdade, a gente tem que estudar para fazer o tratamento correto. Tá? E pô, a gente pode dizer que toda dor é um alarme de incêndio, né? Em todo o corpo, porque dói, você fica. Muitas vezes, né? Você fica largado, você acaba tendo que acochambrar para cá, que acochambrar para lá, não consegue andar, não consegue fazer isso. Deita na cama, ou deita no sofá, liga a televisão e vira para cá, e vira para cá, e vira para lá, e a coisa não acontece, e você fica procurando, ou andando de médico em médico, lugar em lugar, e realmente a coisa não é fácil, dificulta. Então, o correto, na minha opinião, é você procurar uma pessoa que entenda de saúde, que entenda de fibromialgia, um especialista, ou um fisioterapeuta para mudar a sua alimentação, porque a alimentação também vai ajudar a diminuir as dores, procurar uma boa academia, ou então fazer a sua caminhada todo dia, para que você possa melhorar a sua condição física e as suas dores diminuir. Né? O que mais que a gente pode fazer? Bom, a fibromialgia não é lesão, então a gente tem que procurar outros caminhos para combater essa síndrome, essa doença. Né? Nos meus pacientes, eu tenho usado muito a fitoterapia em si. Né?
tenho usado aqui os meus sucos, que a gente tem feito pela manhã aí, mostrado no nosso canal do YouTube aqui. A gente tem mostrado vários sucos, né? Inclusive para tirar dor. Como eu utilizo o suco feito com o leite de gergelim, com couve, né? E com outras especiarias, né? Que também ajudam com cúrcuma, com mel. Então você pode misturar vários ingredientes e tomar todo dia de manhã e depois fazer o seu exercício físico, porque você vai estar... Né? Agora, isso não é de uma hora para outra também, tá? Isso é uma constância, é um tratamento a médio, né? Ah, pode melhorar na primeira semana? Claro que vai melhorar, pode melhorar, mas o tratamento tem que ser contínuo, né? E aí a gente evita, no meu caso, como fitoterapeuta, na parte de fitoterapia, fazer os detox, fazer um cardápio de alimentação que ajude, né, a melhorar a imunidade, né, que melhore a imunidade desse paciente, dessa pessoa, né, e mais algumas outras, como eu disse, a couve, o leite de gergelim, que são a cúrcuma, que ajuda a tirar inflamações, e você pode ter, com o tempo, com esse tratamento seguido de uma boa alimentação, né, e exercícios físicos, melhorar e até curar sua fibromialgia. Apesar de a medicina dizer que ela não tem cura, né? Em síntese, é basicamente isso. Eu tenho, quando eu sinto dores, eu falo de mim particularmente, tá? Além de usar o suco, que é com leite de gergelim, couve, salsinha, mel, inhame, o gengibre, tá? O limão, a laranja, né? Que ajudam a você ter uma imunidade alta, e aí ajuda também a diminuir dor, né? E a gente tem planta para isso, como a Mil Homens, a Espinheira Santa, entre outras, como tem a canela de velho, que a gente pode utilizar, quando tem outros óleos essenciais que a gente pode colocar, passar alecrim, por exemplo, fazer uso tópico, aloe vera. Então, tudo isso é um somatório de que você vai estudando e você vai aplicando nessas pessoas que têm a fibromialgia, tá? Ou dores pelo corpo. Necessariamente não precisa ser fibromialgia, tá? A dor crônica da fibromialgia, né? De origem desconhecida, etc, etc, como eu já falei. Mas até para algumas dores. Agora, a gente também tem a massagem, né? Pode-se fazer uso das massagens relaxantes. Se for algumas dores na perna, tiver inchaço, porque o inchaço também ajuda a ter dor, então você faz uma drenagem linfática. Você pode fazer uso de um procedimento criado por mim, que é a fitoargiloterapia, que é você colocar argila, o remédio da planta na argila e aplicar sobre o local dolorido da pessoa, e isso vai diminuindo a questão das dores, tá? Ajuda a melhorar a condição física, que daí melhora a mental, que daí melhora a emocional, né? Porque você está bem fisicamente, as outras coisas vão somatizando para a sua melhora. Mas é necessário procurar um profissional de saúde para poder ter o diagnóstico correto, para que a gente possa fazer o tratamento correto. É necessário, muitas vezes, o uso, né, de medicamento alopático, com certeza. Mas tem também outros métodos para você cuidar. Tem a fitoterapia, tem a homeopatia e várias outras terapias que ajudam a melhoria da condição física, a mental, a espiritual, né? Então, e não é porque você tem dor que você não pode melhorar e não pode se curar disso, tá?
mas precisa cuidar. E a dor é um sintoma benéfico por um lado, claro, dói, dolorido, é ruim pelo outro, porém, é aquele momento que sentiu dor, procura um profissional para cuidar, cuidar por outra, cuidar para que você não tenha. Agora, tem alguns fatores que ajudam a você entrar nessa situação de fibromialgia. Né? Quais são esses fatores? Os fatores são: você já teve várias doenças, né? Várias doenças. Pneumonia, infecções do trato urinário, gástrica, isso também ajuda a desenvolver a fibromialgia. Traumas físicos, batidas, pancadas, acidentes que causam problemas físicos, também ajudam a desenvolver a fibromialgia. Traumas psicológicos, coisas que você sofreu na infância, na adolescência ou em alguma fase da sua vida, aonde você ficou traumatizada com aquela situação, pode, né, e ajudam com o tempo, se não tratados de acordo, são fatores que ajudam a desenvolver a fibromialgia. Aquele estresse crônico de trabalho, que você já está cansado, fica rezando, orando, né, para ir trabalhar, você não quer, não gosta mais daquilo, mas infelizmente é necessário, porque você está pensando no seu futuro, está pensando no seu dinheiro, e aí você está naquele estresse violento e já não tem nem vontade de ir e é obrigado a ir. Isso também, com o tempo, tá? Pode. Aquele estresse frequente que às vezes você tem na sua casa com algum parente, um irmão ou com alguém, né? E às vezes nem é com parente, mas é com quem você gosta, e você tem um estresse, todo dia o estresse com aquela pessoa, com o tempo pode ajudar a desenvolver a fibromialgia. Quem precisa ficar atento, acho que a questão da fibromialgia. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos, mas, como eu te falei, é mais frequente a fibromialgia do grupo feminino, né? E principalmente após a menopausa. Não que não aconteça antes, acontece. Por quê? Como a medicina diz, por fatores hormonais. Ainda faltam, né? Ainda faltam estudos, né, mais conclusivos, mas existem estudos que apontam para os problemas hormonais. Não tem-se uma comprovação de 100% de absolutismo, mas muita coisa está apontando que o desequilíbrio hormonal pode ajudar a causar ou desenvolver a fibromialgia. Tem alguns psicólogos, psiquiatras que acham, né, que dão outra explicação, que a maior incidência de dores ser em mulheres é porque elas percebem a dor de forma diferente, elas lidam de forma diferente com o estresse e elas respondem mais aos estímulos ambientais de forma diferenciada dos homens. Por isso, no grupo masculino, menos pessoas com síndrome da fibromialgia. Tá? Alguns que pensam assim e estão investigando isso. Né? Então, às vezes também, as pessoas que já estão em um nível de ansiedade e depressão muito alto podem também desenvolver fibromialgia. Né? É o que aponta a ciência. Boa parte dessas pessoas que também, pelos estudos aí programados e feitos, são pessoas que também acabam tendo fibromialgia por terem dificuldades de lidar
com os problemas diários. Tá? Problema de grana, problema de relacionamento pessoal, tá? Alguns de comportamento, uma alteração no comportamental de referente à dor. Então, tem pessoas que suportam mais a dor, outras menos. Algumas reagem de forma mais tranquila, outras não. Alguns médicos acreditam que a fibromialgia está ligada ao sistema neurológico, né? Central, né? Outros aos efeitos hormonais do ciclo menstrual, mas ainda não é 100% conclusiva esses estudos, essa colocação da ciência, né? Mas a depressão, as pessoas com depressão, 25% das pessoas com depressão vão ter fibromialgia. Vão ter fibromialgia. Isso é um estudo da Faculdade de Medicina, né? E esse pessoal chegou à conclusão, por esse estudo, que as pessoas com ansiedade, né? De 70% das pessoas que apresentam fibromialgia, apresentam quadros de ansiedade e de depressão. Ok? Mas tem tratamento para amenizar. A ciência diz que não tem cura. Eu já tive vários pacientes, o tratamento foi alimentação, bom repouso, boas horas de sono, 8 horas, no mínimo de 6 a 8 horas de sono, e um sono bem profundo. Tá? Alimentação saudável, mudar os hábitos, se hidratar e praticar exercícios. Conseguiram, estão vivendo normalmente. Tá? Dentro do quadro de fibromialgia tem dores pelo corpo todo, como eu disse, mas tem gente que tem uma dor maior no pescoço e nas costas. E os meus pacientes dizem que essa dor ela queima, ou então causa pontadas, né? Como se tivesse alguém enfiando uma agulha, alguma coisa parecida assim. Alguns dizem que a impressão que tem dor nos ossos, né? Ou poucos são problema de dores nas juntas, né? Mas a fadiga e o sono, o cansaço e o sono, e o mau sono, aquele sono que você não consegue dormir direito, são as piores coisas. Tá? Então, o que precisa fazer? Né? Tem gente que tem formigamento também, tem gente que tem dores abdominais, tem gente que, por causa da fibromialgia, tem problemas, tem dificuldades de urinar. É muita dor de cabeça, muita gente reclama de muita dor de cabeça. E tem muita gente que tem alguns psicólogos, né, acabam diagnosticando como pessoas bipolares, porque elas mudam de humor muito rápido, né? Tá dando risada, tá bem, daqui a pouco, bum, tá? Chutando o pau da barraca. Bom, em síntese, né, fibromialgia é isso. Agora, eu aconselho as pessoas a se hidratarem, a ter uma alimentação saudável, diminuir sal, açúcar, os embutidos e os enlatados, porque eles têm muitos corantes, muito antioxidante, muita química, né? E isso contribui para um desarranjo hormonal, um desequilíbrio hormonal, vai fazer cair a imunidade, e aí pode surgir algum tipo de doença, e principalmente da síndrome da fibromialgia. Então, o meu aconselhamento hoje seria que vocês se hidratem, né? Comam bem, o mais natural possível, o mais saudável possível, diminua a condição,
aquele negócio de pega pronto no mercado e põe no forno, no micro-ondas, e pela rapidez e a praticidade. Procure fazer o seu alimento de forma mais natural, mais saudável possível. E praticar um pouco de exercício. Dentro dessa prática natural de se alimentar, fazer o suco, né? Como eu disse, com leite de gergelim, que vai ajudar tanto na depressão, no estado emocional, no estado hormonal, no estado físico, porque ajuda a tirar dores, é anti-inflamatório. Somado à couve, que também tira dores, ao nosso termogênico, que é o gengibre, né? Fazer uma limpeza com a salsinha, tá? Para limpar fígado e rim, etc. Isso vai ajudar muito, porque vai elevar a sua imunidade e vai fazer com que você não tenha tantos problemas de saúde assim. Né? Bom, em síntese é isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que eu tenha me feito entender. Tá? Agradeço a presença de todos nos 2 celulares aqui que a gente está falando, mais do pessoal do Face, etc. Vou deixar essa live aqui no Instagram, vou deixar no YouTube também e nos meus canais de redes sociais. Vai estar no Wagner Jardim do Instagram, vai estar também lá no YouTube, no Wagner Jardim, tudinho. Quem tiver alguma dúvida, manda um direct aí, faz um comentário lá no YouTube, né? Manda a sua pergunta, se a gente quer que a gente fale de algum outro assunto. A gente vai falar. Hoje eu estou falando porque eu tenho os amigos que me procuraram, porque estão tendo problema com a fibromialgia, pedindo para mim falar alguma coisa, passar alguma coisa para que eles possam melhorar dessa condição. Eu sei que essa condição de fibromialgia pode chegar ao ponto de deixar a pessoa sem condições de trabalho. E aí a coisa, em vez de melhorar, vai piorar, né? Então eu agradeço a Silvia, a Samira, a Gislaine, a Lucélia, a Lucília, a Thalita, a Priscila, a Tati, a Stephanie, a todos vocês. Né? Vou ficar falando aqui, vai estourar o tempo. Me perdoem se eu não falei, ó, Jorge lá de Portugal, a Ana de Portugal, a Tereza, a Cristina, a Tereza Jardim. Meu muito obrigado a todos vocês. Uma boa semana para todos vocês. E na próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui entre 8 e 8 e pouquinho, falando sobre fitoterapia, falando sobre imunidade, falando alguma outra doença, para que vocês tenham conhecimento e possam se cuidar e cada dia mais viver melhor, viver feliz e com saúde. O meu beijo e o meu agradecimento a todos.